Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Devoção Rubro-Negra, trazendo para vocês um comparativo entre alguns jogadores, dois dos quais o Flamengo tem interesse de trazer para o rubro-negro muito em breve. Quero começar lembrando a vocês que a janela de transferências abre amanhã, dia 10 de julho de 2025, essa quinta-feira. E ela fica aberta até o dia 2 de setembro para contratações internacionais. Depois desse período, aí a gente tem uma abertura para contratações dentro aqui do país. Mas até o dia 2 de setembro, nós podemos contratar jogadores que estejam com contrato no exterior. Exterior, mesmo aqui da América do Sul. Fora do Brasil é exterior. Valeu, galera? E aí tem mais um detalhe também. Os jogadores que ficarem sem contrato a partir de amanhã, eles podem ser contratados também depois do encerramento da janela de transferências no dia 2, ok? Eles podem ser contratados no período em que a janela de transferências interna estiver aberta, porque eles ficaram sem contrato ao longo da janela internacional. Muito se falou de Depou, que estaria vinculados o interesse do Flamengo nele, o que não é verdade de maneira nenhuma. O Flamengo sequer chegou a abrir conversas com o volante argentino, uma vez que o salário dele é muito alto. Eu venho falando isso para vocês em praticamente todos os vídeos que eu gravo aqui e no Resenha Rubro-Negra. Também não tem como trazer jogadores como Malcom ou Roger Guedes, que recebem salários acima do patamar do Depou. O Depou está fechando com a equipe do Inter Miami por cerca de 5 milhões de reais mensais. Já Malcom e Roger Guedes recebem acima de 8 milhões de reais. Então são jogadores inviáveis para o Flamengo. Rodrigo Garro, como eu falei também no vídeo hoje mais cedo no Resenha, também é um jogador inviável, mas não pelos valores, porque o Corinthians está precisando negociar, está devendo o salário de atletas e precisa se refazer financeiramente. Então, uma tentativa de negociação com o Corinthians nem seria tão difícil assim. O grande problema é o problema físico de Rodrigo Garro. Uma lesão patelar que faz com que a patela do joelho dele inche sempre que colocada sobre pressão, sobre estresse, sobre esforços repetitivos, faz com que ele tenha sempre que ir parar no estaleiro. Joga 4 jogos para um mês, joga 5 jogos para 2 meses. E a gente já tem o De La Cruz na nossa equipe e o Arrascaeta, que já suprem essa nossa carência por jogadores que precisam ficar parados de vez em quando. Não há motivos do Flamengo fazer um investimento grande, caro, na casa dos 15 milhões de euros, para ter um atleta que vai ficar sempre parado. Então, Garro, Depou, Malcom e Roger Guedes são jogadores que não vão frequentar, pelo menos não por enquanto, o noticiário rubro-negro de uma maneira séria, correto, ok? Mas há outros jogadores que sim. E o Flamengo procura lá no mundo russo os jogadores Jorge Carrascal e também Ezequiel Barco. Eu trouxe com exclusividade para vocês, tanto aqui nos nossos canais quanto na minha coluna no Jornal O Dia, o interesse do Flamengo pelo Barco. Algumas pessoas desmentiram, normal. 2, 3 dias depois, as mesmas pessoas tiveram que confirmar a informação que o Flamengo tinha interesse no Ezequiel Barco, sim. E eu falo mais para vocês. Não é ou Barco ou Jorge Carrascal. É tudo uma questão daquilo que vai acontecer dentro do Flamengo. Nós temos a possibilidade ainda de uma saída no Flamengo, a de Juninho, que pode estar saindo do Flamengo para o mundo árabe. As primeiras propostas não agradaram ao Juninho, mas ainda estão rolando conversas e ele pode acabar deixando o Flamengo. Há também a possibilidade do Michael ir para o Al-Duhail. Também há muito tempo que eu venho falando para vocês sobre essa possibilidade. Desde janeiro que o Michael quer sair para esse clube. Acerto entre Michael e Al-Duhail está praticamente sanado. O Michael vai ganhar lá 3 vezes mais do que ele ganha no Flamengo. É uma questão do clube árabe vir agora com a proposta no Flamengo e o Flamengo aceitar. Então, se essas saídas acontecerem, nós teremos um alívio na folha de pagamento. Fabrício, mas o Gerson saiu, esse alívio já teve. Não. O Flamengo teve um alívio de 1,5 milhões na folha de pagamento pela saída do Gerson, mas nós estamos falando em trazer 2 jogadores que juntos totalizariam mais de 3 milhões de reais na folha de pagamento rubro-negra, que é Ezequiel Barco e Jorge Carrascal. Então,
há necessidade dele sair também, tá? De mais um atleta grande sair. E aí poderia ser o Michael, que hoje ganha quase 2.200 no Flamengo, 2.200.000, porque junto com o salário dele vem também a bonificação que ele recebeu do clube dividido ali em parcelas no salário para que ele pudesse se transferir para o Mengão Queridão. Então faz-se necessidade de mais algumas saídas. Se saírem jogadores o suficiente ali entre meio e ataque, porque lembrem-se do centro de custos, né? Wesley sair, alivia a folha de pagamento? Alivia. Mas aí eu preciso repor o sistema defensivo. Então não é a mesma coisa. Precisa sair do meio para frente, para o Flamengo poder trazer Carrascal e Ezequiel Barco. Então, aliviando a folha ali na frente, já saiu o Gerson. De repente sai um Michael, de repente sai mais um Cebolinha. A possibilidade do Flamengo trazer Ezequiel Barco e Jorge Carrascal cresce. Eu não vou entrar nos detalhes da dificuldade que o Flamengo vai ter para contratar um ou outro, não. Até porque o Flamengo está vivendo já há meses a expectativa de poder contratar o Carrascal. E os caras lá do Dínamo, como todo clube russo enrola, até conseguirem tudo que querem. Mas deve dar certo com o Carrascal, sim. E com o Barco a mesma coisa. O Barco, gente, ele foi campeão em cima do Flamengo da Copa Sul-Americana de 2017, usando a camisa número 27 e se destacando como o principal jogador do Independiente de Avellaneda da Argentina. Depois disso, ele foi vendido lá para a MLS, para o time do Atlanta, e voltou para o River Plate. Lá no River Plate ele voltou a ganhar destaque e no meio do ano passado ele foi vendido por 16 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de euros, para a equipe do Spartak Moscou. E agora ele quer voltar porque ele quer ganhar visibilidade para poder jogar a Copa do Mundo pela seleção da Argentina. Ele estando aqui na América do Sul num grande clube, Flamengo, River ou Palmeiras, ele ganha esses holofotes e pode sim conseguir vir a disputar a Copa do Mundo do próximo ano. Então essa é a ideia dele, essa é a verdade por trás da vontade do Barco em voltar para a América do Sul. Só isso, nada mais, beleza? Com a vontade do jogador e o Flamengo, com a possibilidade de oferecer 14 milhões de euros ao time do Spartak nos próximos dias, podemos ter sim Barco e Jorge Carrascal no Flamengo. Agora, seriam dois jogadores para a mesma posição? Seriam dois atletas idênticos? Não, não são. Eu quero mostrar para vocês aqui 3 mapas de calor. Gente, não tem nada mais exato para a gente saber como um atleta joga do que o mapa de calor dele. Esse mapa de calor, ele vem de acordo com aquele GPS que os jogadores usam por debaixo do uniforme deles. Então é muito fiel àquilo que os atletas produzem dentro de campo. Lá na beiradinha, na sua direita, nós temos um mapa de calor mais esvaziadinho, um mapa de calor mais fresquinho, mas que a gente pode ver que há grande ocupação do lado esquerdo do ataque, atacando sempre para o lado de lá, né? Para o lado direito da sua tela, meu lado esquerdo. Então, para o lado de lá. E com alguma movimentação no meio, muito pouca movimentação no meio. Se vocês pegarem o primeiro mapa de calor que nós estamos falando, tá, pessoal? Do lado de cá, ó, a gente vai ver que ele atua muito mais pelas pontas, pelas beiradas. Onde está mais vermelhinho é onde ele passa mais parte do tempo. Mais pelas beiradas, muito pouco pelo meio e mais até pela beirada esquerda. Esse que está aqui debaixo de mim já é um mapa de calor que a gente vê que o atleta passa a maior parte do tempo mais pelo lado esquerdo, né? Ele até cai um pouquinho pelo centro de campo, mas ele faz bem mais o lado esquerdo. E aí, pessoal, ele não pode ser classificado como um ponta porque ele está mais aberto pelo lado esquerdo, porque não há profundidade, ele não chega muito à linha de fundo. A gente vê que o atleta que está aqui embaixo, ele fica mais na região central para o lado esquerdo. O primeiro que a gente viu ali, ó, ele fica bem esparrodado no campo, não chega a ficar parado em lugar nenhum, mas onde ele tem um desenvolvimento maior, também é pela região esquerda, tá?
Já o último mapa de calor, o de lá, aí a gente vê que há uma intensidade maior. É um jogador que produz mais, bem no meio de campo. Se vocês verem, a mancha vermelha, ele ocupa muito o meio de campo, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Por que eu quis trazer esses 3 mapas de calor sem dizer para vocês de quem esses mapas de calor são? Porque eu vejo muitas pessoas cravando que o Jorge Carrascal é meia e ponto final e o Ezequiel Barco é ponta e ponto final. E pelos mapas de calor que a gente vê aqui, nitidamente a gente vê que não há um ponta entre esses 3 mapas de calor aqui. Esses mapas de calor mostram para nós 3 meias. 3 meias, tá? Com uma participação menor na meiuca do jogador do lado de cá. Então agora eu vou mostrar para vocês quem é quem nessa brincadeira. Mas antes disso, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no Devoção Rubro-Negra. É fundamental você se inscrever no Devoção Rubro-Negra para a gente continuar crescendo e dando seguimento aos nossos programas diários para vocês. Estou tentando retomar hoje o controle do Devoção Rubro-Negra para a gente estar sempre aqui, por volta de 11h30, meio-dia, trazendo informações diferenciadas para vocês. Quase sempre eu vou tratar de um tópico apenas, como eu estou fazendo aqui hoje. Valeu? Então vamos lá. Quem está na meiuca aqui, bem abaixo de mim, é a minha referência para meias, que é Georgiano de Arrascaeta. Então, o Arrascaeta é o cara responsável por essa movimentação aqui embaixo. Vejam que ele fica mais pregadinho pela esquerda, mas ele não vai na linha de fundo. Então, você não pode chamar o Arrascaeta de ponta, correto? Quem está do lado de cá, lá atrás, é Jorge Carrascal. O Carrascal é esse gato pingadinho que tem aí, o que mostra também um pouquinho da qualidade do atleta. É um atleta que não participa tanto do jogo, quanto é o caso do Arrascaeta e, obviamente, vocês já deduziram, do Ezequiel Barco. Fabrício, se você tivesse que escolher entre Ezequiel e Jorge Carrascal, quem você contrataria? Sem sombra de dúvida, o Ezequiel Barco. É muito mais técnico, muito mais habilidoso e olha a faixa de campo que ele ocupa e como ele ocupa a faixa de campo. É um jogador que corre o campo todo, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. É um meia completo para mim. Bate falta, dá passe, faz gol, entra na área, é atrevido, é debochado. É o Petkovic argentino, guardado as devidas proporções, é claro. Então, eu iria muito mais no Ezequiel Barco do que no Jorge Carrascal, se fosse um ou outro. Acontece que a história não é essa. Dependendo de quem sair e precisa sair do meio para frente, podemos ter Carrascal e Ezequiel Barco também, o que para mim seriam 2 incríveis reforços para o Mengão queridão. E para vocês? Coloca nos comentários, recomenda geral para vir para cá, se inscrever no Devoção Rubro-Negra. Será sempre uma honra tê-los aqui junto conosco. E vocês sabem, eu tento fazer o possível para que a gente tenha muito conteúdo diferenciado de um canal para outro. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Fiquem com Deus. Crise, não. Mengão, sim. Saudações rubro-negras.